Olá, pessoal. Estamos de volta para falar de layout, cascading parameters, action e como usar esses recursos, para que serve, como usar. Seria interessante, para entender bem esse vídeo aqui, ter um conhecimento pelo menos básico de HTML, CSS e C#. Então vamos lá. Uma aplicação, além de ser capaz de armazenar informações, realizar cálculos e muito mais, ela deve ser capaz de se comunicar com os seus usuários de forma clara e intuitiva. Nós temos aqui esses três recursos que nós mencionamos e veremos como é que o uso conjunto deles pode ajudar a criar uma interface de usuário robusta e interativa. É importante que a interface com o usuário apresente um comportamento consistente e lógico. O logo da empresa vai aparecer sempre num determinado lugar, os menus no outro lugar, os controles distribuídos de forma natural, onde você espera encontrá-los, né? Entender o que eles fazem, assim por diante. As mensagens devem ser claras, bem colocadas, não pode ser num lugar que saiu a mensagem, mas ninguém sabe onde ela está, né? E assim vai. Para isso, a plataforma Blazor tem uma ferramenta que chama Layout, que ajuda bastante nisso. O Layout é um conjunto de comandos agrupados que formam um componente capaz de formatar uma página. Nós temos componentes que podem dividir uma tela em partes, onde, de forma consistente, o desenvolvedor vai colocar as informações pertinentes e correlacionadas. Além disso, esse componente ele pode ser reutilizado em diversas outras páginas, e isso vai assegurar uma consistência da apresentação na aplicação. Ou seja, não é que cada página é de um jeito, ela segue em um padrão, o usuário acostuma com aquilo, então ele já se sente mais naturalmente integrado com a aplicação. Ao criar um layout de projeto e realizando em várias páginas, nós vamos garantir, então, que essa experiência seja uniforme ao longo de toda a aplicação. Vamos examinar, então, esse exemplo que a gente tem na tela. É um exemplo bastante simples, né, mas para ilustrar o que nós estamos falando. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma pequena área aqui destinada para o logotipo da empresa, coisa desse tipo. Algumas funções você pode colocar aqui também, mas normalmente vamos supor que o usuário já espera encontrar o logotipo da empresa aqui. É muito natural na nossa cultura ocidental, né, que as coisas estejam da esquerda para a direita e assim por diante. Então, aqui estaria o logotipo da empresa. Esta área superior é um título que, de uma certa forma, ele define ou ilustra o que está abaixo dele. Então, por exemplo, esse título aqui, ele vai ilustrar que essa página aqui se refere a alguma coisa que nós vamos ver diversos temas de exemplo que a gente tem aí. Aqui, embaixo, tem o rodapé que pode ser usado para informações, comunicação de erros, ou então informações pertinentes assim, à condução da operação que você quer mandar você quer, através dela, se comunicar com o usuário. E esse espaço todo aqui, que está nesse azul aqui, gradiente, né? Aqui, azul mais claro aqui, mais escuro aqui, mais claro aqui, isso aqui é gradiente, né? Esse formato que está em gradiente aqui, a gente colocou, todo ele está à disposição do desenvolvedor para colocar para a aplicação. E esse espaço aqui é o painel de controle, vamos dizer assim, da aplicação. Então, aqui nós temos um menu que vai conduzir a gente através da aplicação. Agora, vamos ilustrar o que significa reutilizar esse layout ao longo da operação toda. Esse exemplo que nós estamos vendo aqui, eu adaptei daquele template que a Microsoft dá para a gente quando você cria uma aplicação, uma web application, ele dá esse formato aqui, que é aquele formato que vem com o menu aqui, e esses três parâmetros, Home, Counter e Weather. Vocês já devem ter passado por aqui, que é dos primeiros templates do Visual Studio, hein, pessoal? Então, olha, estamos reutilizando o layout. Então, por exemplo, a segunda página, Counter, aqui, ó, ela está obedecendo ao mesmo layout. Vocês percebem que a grande parte da página se manteve e ficou só o centro aqui da página à disposição do desenvolvedor, que vai alterar isso conforme seja do interesse dele. O layout, assim como aplicado, já mostrou sua utilidade, mas a gente pode ampliar o uso que a gente faz dele, se ele, em vez de ser uma peça absolutamente estática, ele suportar alguma espécie de iteração. Por exemplo, essa página que está sendo chamada aqui, ó, tá vendo aqui? Essa página tem esse título que é o exemplo que a gente está usando aqui. Essa página aqui, por exemplo, olha, tem o counter aqui, a aplicação aqui, mandou o título para o layout. Então, ele usa o layout, mas ele tem a condição de acertar. Claro que se você começar a mexer muito no layout, você vai descaracterizar e perde a uniformidade.
A página que foi chamada ela tem alguma capacidade de interagir com o layout, ampliando a possibilidade de aplicação. Imagina, se o título fosse fixo, a gente teria que fazer alguma outra solução. Além disso, nós temos aqui no layout, nós temos outras aplicações, outras características que estão muito frequentes nas aplicações de hoje. Sim, em dia você costuma alterar o layout. Então, por exemplo, frequentemente você tem modo dark, modo light. Nós vamos ver exemplos de dark e light daqui a pouquinho. E o que acontece? Você desenvolve a aplicação. Vamos ver especificamente esse exemplo aqui. Né? Então, se a aplicação for desenvolvida, está tudo bem visível aí. Agora, vamos supor que você altera o layout, e aí você, nessa interação que você tem aqui, você pode escolher vários layouts. Né? Então, você alterou o layout, vamos supor, pegar uma cor aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa cor aqui, vermelho. Então, você recebeu esse layout e vamos supor que a gente, até nem é tanto, mas vamos supor que a legibilidade ficou mais difícil de enxergar as coisas aqui. Imagina, se você tivesse preto no branco, ou azul escuro no branco, aqui é mais visível, está vendo? Então, além de, por exemplo, a página que você chama, poder mandar alguma coisa de volta para o layout, é bom saber quais as características do layout, porque, veja bem, conforme a cor desse fundo aqui, esses caracteres podem perder destaque e até desaparecer. Por exemplo, esse preto no preto você não vai ver nada aqui, tá certo? Ele vai sumir. Então, é necessário então, uma certa troca de informação entre o layout e a aplicação, e a página que você está chamando. Isso aí é o seguinte, para promover essa interação aí, nós temos alguns recursos. Um desses recursos é o que nós chamamos aqui de Cascading Parameters. Nós vamos ver o que é isso aí. É um jeito de passar parâmetros da página para lá. E Actions, também nós vamos ver o que é. Você pode comandar, da página, você pode comandar alguma ação pré-programada que você tem lá no layout. Ok? Então, vamos começar a ver como é que isso aqui funciona para ficar mais claro. Mas acho que o pano de fundo está posto, né? Então, vamos lá para o nosso programa, para o nosso código. Esse aqui é o template básico que a Web App fornece, né? E aqui você tem, dentro dos componentes, você tem layout. Não é obrigatório que tenha esse nome. Você tem layout, e aqui você tem um layout aqui, ó, tem um nome aqui, Layout Razor, né? E esse é o layout do que nós estamos falando. Do que ele se compõe? O layout, ele é tipicamente uma página. Ele é tipicamente uma página Razor. Ele tem os três pedaços, HTML, Style e Code. Começa aqui, ele sempre herda com layout component base, tá? Então, e aqui nós vamos colocar aquele efeito que nós vimos. Lá nós produzimos através desse código que está aqui. Então, vamos mergulhar um pouquinho no HTML. Não é uma aula de HTML, mas a gente vai entrar um pouquinho no detalhe, mas com uma certa fluidez, tá certo? Então, está aqui. Ó. Então, a primeira página que tem do HTML, que a gente vai usar para fazer o layout, é essa daqui. Então, ele tem esse main container, né? E esse main container aqui, ele vai ter três partes. Então, vamos ver como é que a coisa funciona. Tem aqui o container. Primeira coisa, uma classe aqui, sidebar, e um fluido aqui, tá certo? Então, essa classe aqui, sidebar, é a que faz isso aqui. Vamos colocar essa página menor para a gente poder usar ela com mais frequência aqui. Deixa eu dar uma estreitadinha nela aqui. Então, olha, essa parte aqui, ó, esse comando aqui, essa página main container foi dividida em dois pedaços. Vocês estão vendo aqui, ó, o layout se definindo aqui. Uma faixa aqui à esquerda e depois o restante da tela todo à disposição. Ou seja, tem dois pedaços aqui, que é esse aqui e esse aqui. Nesse pedaço aqui, no sidebar, eu estou chamando um componente, Navigation Menu, e ele tem, estou fixando aqui a largura dessa faixa aqui. Estou dizendo que são 220 pixels. E o restante da página está todo à disposição. Veja bem, quando eu digo aqui 220 pixels, isso aqui também é o exemplo que eu fiz. Você pode fazer ele móvel, configurar pelo usuário, e daí vai, né? Mas se a gente começar a entrar em muita funcionalidade, aí fica. Nós perdemos o objetivo da coisa, né? Então, essa é a primeira parte. A tela toda, o main container, foi dividido nesses dois pedaços. Como é que foi feita essa divisão aqui? E vamos falar um pouquinho
O que é esse main container, né? Então, olha, esse aqui, main container, essa classe está definida aqui no CSS. Tá? E o CSS do Visual Studio está aqui nessa característica aqui do style. Esse style aqui, ó, você está vendo aqui que ele não tem nada aqui. Eu coloquei aqui só para dizer que essa página é uma página Razor e ela tem um style. O style você pode fazer, você tem várias opções de onde você vai colocar esse estilo. Então, quando você tem um estilo muito característico de alguma página, muito próprio de uma página, você pode deixar ele associado com ela. Então, está vendo aqui? Esse main layout aqui, ele tem um arquivo que é o mesmo nome que ele tem .css, que está associado a ele, e é aqui dentro que está todo o CSS da aplicação. Eu poderia ter, se eu pegar tudo aquilo que está lá e copiar para dentro desses dois, colocar ele aqui nesse intervalo aqui, copiar de lá para cá, funciona do mesmo jeito, mesma coisa. É só mais uma questão de organização, para não fazer muita confusão. Quando a aplicação é pequenininha, eu costumo fazer tudo na mesma página, que fica mais fácil. Em vez de você ficar trocando de um módulo para o outro, que você perde a visibilidade do código, você está tudo na mesma página, fica mais fácil. Né? Mas aqui, a gente teve que passar, porque primeiro não era tão pequeno assim, e depois tem outra coisa. Ó. Vocês estão vendo esses @media aqui? Ó? Esse aqui são comandos CSS que você não pode colocar ele aqui. Por quê? Porque nós sabemos que o Razor, quando você coloca @ significa que você está colocando em seguida um comando C#. Então, se eu colocar aquele @ aqui dentro, se eu colocar esse comando aqui, se eu colocar dentro daquele style lá, ele vai se bagunçar todo, porque ele vai achar que isso aqui é um comando Razor e dá pau. Ok? Bom, salvo essa restrição que tem aí, o resto você pode, tanto faz você colocar um lugar no outro, que o efeito é o mesmo. Vamos voltar aqui para o nosso layout e só ver o que é o main container. O main container, o que é? Ele está pegando, está dizendo que foi dividido em flex, tá? A direção é row, ou seja, ele vai colocar um bloco atrás do lado do outro, na mesma fila. E esse height aqui está querendo dizer que é para ele aproveitar 100% da altura. Então, ele está dizendo isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui vai ser assim, e isso aqui é para dizer, elimina as margens. Eu estou botando toda a margem zero, porque senão depois dá bagunça para a gente. Quando você quer ocupar a página toda, às vezes ele transborda um pouco, porque a página é diferente de zero, e às vezes eu prefiro trabalhar com as margens zeradas, e quando eu preciso da margem eu coloco uma. Tá? Mas é estilo, se quiser fazer diferente, cada um tem um estilo aí, né? Bom, então aqui é o seguinte, então passamos para a primeira página, que nós sabemos o que é, formamos o sidebar, e agora vamos falar a segunda aqui. Ó. A segunda página tem um container fluid. Container o que é? É um elemento que agrupa outros elementos, ou seja, ele distribui atributos comuns entre todos os elementos, ou seja, os elementos dentro de um container têm uma série de características comuns e relacionados. Tá? Bom, então, container fluid quer dizer, ele é um container, é um contenedor, vamos dizer assim, é uma caixa que vai absorver todo o espaço disponível. Esse espaço disponível é todo o espaço disponível na largura. Na altura, não. A altura você precisa dizer qual que é, mas o container fluid pega toda a largura disponível. E esse container aqui, nós vamos dar para ele, isso aqui é um macetão, ó, box. Isso aqui faz toda a diferença no resto que nós vamos falar. Então, este container agora passa a ter um comportamento de flexbox. Então, quando você divide, o container não tem essas propriedades aqui, header, content, footer, não tem não. Mas se você puser container box, ele passa a ter. Quando o container, então, tem essa característica de flexbox, você pode usar a distribuição que ele tem, que é, por exemplo, no caso nosso aqui, nós partimos em 3 pedaços, header, content e footer. Então, vamos ver como é que usa. Então, dentro do header, então eu estou usando isso aqui é row e bootstrap. Então, dentro do header, usei o row e aqui eu estou colocando uma coluna. Coluna com 12 vai pegar a linha toda e aqui dentro eu estou colocando span. Título, eu estou colocando o que está dentro dessa variável vai passar para o cabeçalho. Então, o que essa linhazinha aí faz? Essa linha faz isso aqui, ó, essa barra aqui. Então, dando uma radiografia aí, ó, Flex Center, que é para ele centralizar, isso aqui é do CSS. Isso aqui está no GitHub, depois, se você quiser, vocês dão uma olhada mais detalhada. É só para centralizar esse título aqui. E esse grade aqui, ó, significa que aqui é para começar mais claro numa ponta e mais escuro para outra. Eu coloquei quase, não dá para perceber aqui, eu coloquei bem pouquinho, porque se a gente começar com muito recurso de clareia aqui, né, fica muito.
eu preferi deixar uma coisa mais sóbria, tá? Se você exagera no recurso, às vezes também a tela não fica legal. Esse P2 aqui é para dar esse espacinho aqui em volta, para a gente ter um destaquezinho aí. É estética só, tá? O fonte, por exemplo, eu estou colocando aqui com peso 200. Se você colocar 100 aqui, ele fica mais fininho, vamos dizer assim, o caractere. Se você colocar 500, equivale ao bold, mas é um bold progressivo, então. Aí a cor do caractere, que é branco, tá? A altura desse header aqui, tá vendo? Ó? Vai ser igual, vai ser definida pelo conteúdo. Ele vai ter a altura definida pelo conteúdo. E esse border top right radius de 8px, se você reparar aqui, ó, no projeto da Microsoft, nos projetos modernos, Windows 11, essas bordas aqui que eram assim anguladas antes, em 90 graus, agora elas são curvas, elas têm um ângulo aqui, tá vendo? Se você olhar aqui, tá vendo? Essa curvinha aqui, ó. Se eu não puser esse border top right aqui, o componente fica angulado e ele invade essa áreazinha aqui, não fica legal. Se você quiser fazer um teste, bota 0 aqui para você ver. Você logo vê como é que é. Ele fica uma pontinha aqui. É super detalhe, tá? Mas fica. Bom, aí eu coloco o título lá dentro e aí nós vamos passar para a parte seguinte. A parte seguinte é aqui, ó. Então, o box tem o header, agora tem um content aqui. Essa parte de content de cultura vai ficar do meio até o mais possível. Ele ocupa todo o pedaço disponível da tela. Tá? Então, esse container fluid aqui foi definido, ele ocupa todo o espaço disponível, e esse content aqui ocupa todo o espaço disponível da tela até embaixo. Tá? Se tiver outro componente embaixo, ele respeita, mas se não tiver, ele vai até onde dá. Bom, então, ele vai até onde dá por causa do seguinte, ó, se você pegar o CSS dele, que poderia estar aqui, não está pela mesma razão anterior, né? Mas se você pegar o CSS dele, olha aqui, está escrito aqui o seguinte, ó, o raw header tem esse componente aqui. Ó. Primeiro, ele pode expandir. 0 e 1 aqui está dizendo que ele pode expandir. Depois vocês veem o detalhe da codificação. Tá? 15px é a altura inicial mínima. O máximo vai depender do que você coloca dentro. Tá? A border aqui, ó, ele pega uma borda sólida. Aqui 0px, quer dizer, eu só deixei a possibilidade de você colocar uma borda, mas a gente não colocou. O fonte que você vai usar lá dentro, o tamanho e o background. Então, isso aqui são basicamente caracteres de estética, menos esse aqui. Esse aqui é um caractere que dá comportamento. Ele pode aumentar, shrink, ou então crescer ou diminuir. Esse aqui é o tamanho inicial. Esse tamanho inicial aqui tem vários conteúdos possíveis. Nós vamos ver um outro aqui para baixo. Quando você põe content aqui, que é o que nós vamos ver a seguir, significa usa tudo que der. Na verdade é o seguinte, usa tudo que o teu componente interno pedir. Vai o máximo que ele exigir e de tela disponível. Tá? Bom, então, definimos esse título, já falamos, e agora o content nós vamos colocar alguma coisa dentro dele. Qual vai ser o conteúdo do content? O conteúdo do content é aquilo que vem. Esquece os cascade parameters por enquanto, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Você coloca aqui o body. Isso aqui é assim que o layout funciona. Aonde você colocou essa marcação body aqui, ó, é aqui que vai entrar o código da página que você está chamando. Tá? A página, quando ela é inicializada, ela tem uma comando que nós vamos daqui a 2 minutos, nós vamos ver, que chama layout, que ela diz qual o layout que ela está usando. E essa página pega todo o conteúdo tudo que está colocado lá, vai exatamente nesse lugar aqui. Então, isso quer dizer, é isso que vai forçar o conteúdo da nossa página aqui, ó, a vir para este lugar aqui, ó. Porque essa parte aqui é o body. Então, ele está entrando, na verdade, aqui, ó. Só que lá dentro, na codificação, a gente colocou uma margem no topo, no fundo, etc. Mas ele começa exatamente aqui. Então, ele está pegando esse pedaço aqui, e isso aqui foi codificado na página que chamou. Tá? A página que chamou, ela entra nesse pedaço aqui. Por quê? Por causa disso aqui, essa convenção aqui. Onde está escrito esse body aqui, é aqui que ela vem. Bom, e depois vamos falar do terceiro componente da tela, que é o footer. Então, aqui embaixo, tem esse componente aqui, que é muito parecido com o lá de cima, quase igual. Tá? Acho até que é igual. Vamos dizer assim, estética muito parecida, etc. Tá? A gente colocou aqui, por exemplo, o peso dos caracteres é 200, aqui embaixo o rodapé, um peso um pouco menor, para dar destaque maior para o título, menor para lá. Aquela mesma história do radius, só que aqui é border, bottom right radius. Né? Bottom right por quê? Do lado de cá. Ela que faz essa curvinha aqui. Ó.
tá? Então, feito isso, coloca lá dentro o que vem escrito em rodapé. No caso aqui, com o conteúdo, lá o conteúdo era variável, o que vem em título eu coloco aqui. Aqui o conteúdo é uma variável, é fixo aqui, rodapé, tá? Porque eu não coloquei esse arroba na frente aqui, ou seja, ele não está ligado a uma variável. Está escrito isso aqui. Obviamente, na aplicação você vai substituir isso aí por alguma coisa que faça sentido. Nós vamos ver como é que faz. Tá? Então está feito aqui. Agora, vamos falar agora justamente do papel dos parameters e do action. Aqui, ó, quando a segunda página aqui, ó, tá vendo? Título personalizado counter. O título que vem aqui, gente, é esse daqui, ó. Título é o que está nessa string aqui chamada título. Essa string está aqui embaixo no código. Então aqui no código eu tenho várias strings aqui. Então eu tenho a string headlay, é um parâmetro que nós vamos passar para outro programa. Isso aqui é só um exemplo, né? Cor de fundo está inicializado, e aqui umas actions, nós vamos ver a descrição daqui a pouquinho. Tá? O action é esse negócio que está escrito aqui, daqui a pouquinho nós vamos ver isso. E aqui ele tem, por exemplo, olha, uma string chamada título inicializada com cabeçalho. Tá? Então, o que acontece? Quando a página chamar, a página que ele vai chamar aqui, aquela página lá é a página home. Então vamos pegar lá aqui, a home. Essa aqui é a página que ele vai chamar. Então essa home aqui, ó, aqui, esse conteúdo foi daqui para lá. Essa home chamou aquele layout, né? Está dizendo que está sendo usando aquele layout. Quando você não coloca nada, tem um layout padrão que ele é utilizado. Vamos falar rapidamente sobre isso aqui. Ó. Ou você coloca aqui em cima, você pode escrever assim, por exemplo, ó, o layout que ela está usando se chama layout ABC, por exemplo, sabe? SDF, qualquer coisa, é o nome do layout. Agora, se você não colocar nada, ele usa o layout padrão. E qual que é o layout padrão? O layout padrão está aqui. Ó. O template aqui do Web Application, ele tem vários arquivos que ajudam na configuração. Tem esse aqui, por exemplo, os imports Razor, que das bibliotecas que você está usando, etc. E tem um outro aqui, e nem sempre está no mesmo lugar, mas nesse caso do template do application, vem esse. Aqui tem um parâmetro de configuração, elemento de configuração. E aqui dentro desse elemento de configuração, ó, se você reparar aqui, ó, route view, route data, aqui está escrito ó, default layout, ó, tá vendo? Está dizendo que o layout padrão vai ser esse aqui, ó, layout main layout. E layout main layout é exatamente isso aqui, layout main layout. Então, quando você não escreve nada, ele vai usar o layout que está aqui, ó. Se você escrever alguma coisa, ele vai usar o layout que tem o nome daquilo que você escreveu lá. Bom, ok. Vamos fechar aqui. Nem sempre está nesse mesmo lugar aqui. Eu já vi isso aqui em App Settings, eu já vi dentro do... Conforme o template, às vezes ele muda de lugar. Se não estiver aqui, você tem que procurar em qual dessas variáveis de configuração está esse default layout aqui. Tá? Bom, aí estamos seguindo aqui. Agora, então ele chamou aquela página, né? Então aquela página, essa página home, ela tá chamando aquele layout. Agora, quando ela chamou aquele layout, lembra que tinha um monte, que eu falei para esquecer, que tinha um monte de cascading parameters lá no layout? Aquele cascading parameters, esse daqui, ó, ele envolve o componente que está sendo, que ele vai chamar. Então, o body vai entrar aqui e envolvendo esse componente que está sendo ativado, você põe essas codificações, cascading value headlay e tal. Cascading cor de fundo, tal, papapá. Agora, aqui, em cascading value, por exemplo, tá escrito, ele está passando um parâmetro aqui que chama getTitle, tá? Então, nós vamos ver agora como é que funciona esse negócio, nós vamos fazer um passo a passo aqui, tá? Então, ó, aqui no layout, tem uma action aqui, ó. Essa action aqui chama setTitle. O que é uma action? Uma action é uma funçãozinha muito pequenininha, muito modesta, boa justamente para não ser pesada, que ela pode receber um parâmetro só e não devolve. Ela tem sempre que ter void aqui. Ó. Se essa função aqui, esse método aqui, não tivesse void aqui, não poderia ser usado como action. Então, ó, aqui está um método, como a gente sempre escreveu, milhares deles. Agora, aqui em cima, eu estou definindo esse action aqui, ó, public action. Eu estou definindo public action string getTitle, tá? Então, essa string getTitle é uma action que recebe um parâmetro string. Agora,
Esse parâmetro ActionString aqui, esse parâmetro chama getTitle. E esse getTitle aqui no onInitialize, eu falei, ó, getTitle igual a setTitle, essa daqui. Então, eu peguei o endereço desta funçãozinha Michuruca aqui e passei ela para esta action aqui. Agora, esta action aqui, ó, que tem essas características aqui, eu vou passar através de um cascading aqui, ó, cascading velho, eu vou passar para o componente que está aqui dentro. É complicado, mas não é difícil, né? Você escreve a funçãozinha pequenininha, desse jeito aqui, só um parâmetro, só volta void, as regras são aqui, ó. Essa parâmetro é que você define uma action aqui, ó, que é um elemento que nós vamos usar para transportar esse endereço para lá. Essa action você inicializa aqui, ó, nesse initialize aqui, você inicia e põe o endereço dessa função aqui dentro. Quando essa função chegar aqui na home, o que vai chegar aqui, ó, vou mandar uma função, cascading parameters aqui, ó. Eu mandei essa função aqui e eu vou pegar aquela ação lá do getTitle e vou jogar aquela função vai vir parar aqui dentro. Agora, ela vem parar aqui dentro por quê? Porque ela tinha lá ActionString, então ele sabe que é dessa aqui que ele está falando. Quando você tem parâmetros iguais ou com o mesmo nome, você tem que dar um nome para ele não fazer confusão. Então, aquele parâmetro, nós vamos ver em seguida também. Esse aqui tem um nome, ele passa por esse, o parâmetro que der esse nome vai vir para dentro dessa variável. O que tem esse nome vai vir para dentro dessa e assim por diante. Agora, esse getTitle aqui, ó, ele assumiu, ele recebeu, então, o endereço daquela action, aquela funçãozinha lá do layout. Tá? E quando eu for executar isso daqui, por exemplo, logo que eu vou inicializar, estou inicializando aqui a página, né? A primeira coisa que ele faz é passar por aqui. Então, o que faz? Ele executa getTitleAction. Então, ele vai aqui, executa isso daqui, e a execução desse getTitle é isso aqui, ó, getTitle invoke, quer dizer, invoca é um callback isso aqui, tá? Passando esse parâmetro aqui. Lembra que ele aceitava um parâmetro? Então ele vai para lá. Vamos então executar o programa aqui com vários pontos de parada aqui, para ficar claro o que está acontecendo. Então, vou pegar um layout aqui, vamos botar uma parada aqui. Essa aqui só vai ativar mais tarde. Vou colocar uma parada aqui, outra parada aqui. Agora, isso aqui vai chamar, esse layout aqui, a home vai chamar a home, né? Então, vamos botar as paradas na home. A home vai receber os parâmetros aqui vem a inicialização, da inicialização vem aqui a execução, depois essa aqui vai lá para o callback, então ele vai vir para cá e ele vai parar aqui onde está esse aqui, é aqui que ele vai vir. Então, vamos fazer agora o passo a passo disso aqui. Executando. Então, primeira coisa, então, vou colocar isso aqui para a gente visualizar aqui do lado, né? A página não está inicializada ainda, tá? Ele está trabalhando nisso aí. Então, vamos lá, passo a passo aqui. F10. Espera aí. Deixa eu esconder isso aqui, que senão ele vai ficar pulando de página aqui. F10, pegou o título, né? Quer dizer, inicializou o título do Screen Mode, que nós vamos usar mais tarde. Eu estou dando aqui F10, tá, pessoal? Aí veio para cá, ele está inicializando o título aqui. Agora, aqui. Está continuando iniciando. Peraí, deixa eu ir mais para frente, porque eu vou dar um avanço, porque senão vai ficar passo a passo vai ficar muito complicado. Então, avançou aqui, ele já carregou a outra página, já passou os parâmetros para cá, e ele está inicializando, agora ele está na home. Hein? Então, ó, getTitle, ele já tem um endereço. Tá? Que esse endereço aqui é o endereço daquela action lá. E aqui também veio, os parâmetros de lá que ele passou para cá também já estão aqui. Ó. Header. O conteúdo de header aqui, tá vendo? Já, Tomé de Souza, governador Jorge, que veio de lá da outra página. Esse aqui, ó, qual é o fundo que está usando? White. Qual é o texto que está usando? E assim por diante. Black e tal. Esse negócio aqui já veio lá do outro. Tá? Bom, então, continuando a execução aqui. Aí mandamos executar. Ele veio para cá, getTitle, invoke. Agora ele vai passar lá para o layout de volta, porque ele está dando um get com o endereço da action que está lá. Então ele voltou para cá, tá vendo? Ele voltou para cá. Aí, quando ele chegou aqui, essa chamada aqui, que veio de lá, ela já veio com o título que veio de lá para cá. Ó. O título que veio para cá é título homepage Tomé de Souza. Olha aqui. Ó. Porque a gente fez isso aqui. Ó. Chamamos lá,
aqui está o parâmetro que está a gente passando de volta. Tá? Ok. Agora, o que vai acontecer com esse parâmetro que foi passado? Eu vou jogar ele na variável título, e se eu joguei na variável título, ele vai vir aqui, ó, nesse ponto. Tá? E ele vindo aí nesse ponto, ele vai trocar o título da tela. Para ter certeza que isso aí acontece, você precisa às vezes dar um refresh na tela. Então, para ter certeza que o refresh vai acontecer, esse comando aqui embaixo, status change, nem sempre é necessário, mas ele assegura que você vai ter um refresh na tela. Se você começar a perceber que você muda a variável e a tela não pinta de novo, mudando o conteúdo mostrado, então é porque bota esse comando aqui que ele força o refresh. Tá? Então, demos um continue aqui, ó. Aí está o título da página. Então, alterado. Vamos ver agora, só para provar que isso aí tudo é verdade, se a gente chamar aqui o header, tá vendo? Ele vai fazer a mesma coisa, só que agora ele chamou o header e está recebendo o título que ele recebeu da outra página lá, ó. Título personalizado, porque ele foi até lá. Lá tem o mesmo código que tem nesse aqui, né? Não vamos fazer de novo, senão o vídeo fica muito, já está longo, vai ficar longo demais. Então, ele faz a mesma coisa, recebe o código daqui, continua, e aí você tem o título personalizado web page aqui. Agora, vamos então agora, isso aí já vimos, né? Vamos então agora mostrar como é que faz essa questão aqui do trocando as cores, como é que faz para ele, como é que ele faz para ele funcionar e como é que a gente tem que reagir nas páginas chamadas. Então, para fazer isso aqui, eu montei duas strings, duas listas aqui, ó, com as cores, tá? Então, branco, preto, assim por diante. Então, esse aqui vai ser a cor do fundo, esse aqui vai ser o black. Então, eu vou fazer girar vários layouts com esses conteúdos aí, e não só azul, como eu estou usando até agora, né? E para a gente ver como é que tem que trabalhar com as páginas lá. Estamos quase no fim, pessoal. Então, eu vou tirar esse aqui, ó, em vez de usar esse aqui, eu vou usar agora, então, o componente que está lá embaixo, com as cores de fundo e a cor do texto aqui. Bom, vamos reinicializar por via das dúvidas, né? Então está aqui, ó. Agora o conteúdo da tela virou outro. Agora ficou preto no branco, e quando você clicar aqui, vai trocando, conforme aquele carrossel de cores que a gente tinha mostrado lá, que a gente selecionou. Então, qual é a ação que tem aqui, ó? Cada vez que eu clico aqui, ó, isso aqui funciona de uma forma bem parecida com o outro. Vamos montar uma action, só que ela é um pouquinho diferente da outra, mas é mais simples. Olha, ela não recebe parâmetro, recebe só uma ordem. Então, aqui embaixo, um pequeno método aqui, tá certo? Um método muito michuruco também. Ele só pode receber um parâmetro, esse aqui está recebendo 0, ele pode receber até 1. Então, ele recebe um parâmetro aqui, não pode retornar valores, tá aí, void, sempre tem que ser assim. Senão você não pode usar action, você tem que usar função de callback, que é um pouco mais complicada, no caso que nós estamos mostrando aqui. Então, quando essa set screen mode for chamado, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar aí, e ele vai pegar a cor de fundo dessa tabela aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma tabelinha, cor de fundo, vai pegar o resto da divisão pelo tamanho. Então, quer dizer, ele vai pegar na primeira, quando for igual a 0, vai pegar o white, black, assim por diante. Então, vai pegar na cor de fundo, e aí, como ele faz a mesma sequência na cor de baixo, ele vai pegar sempre esse par aqui. Então, as cores de fundo e coisa vão sempre obedecer esse par aqui, preto e branco, branco e preto, e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui, então, uma parada para a gente ver isso aí funcionar depois. Aqui, então, a mesma coisa que a gente fez no outro. Tem aqui, então, a action, a função, o método que a gente codificou, que a gente vai transformar vamos inicializar como action. Pegamos set screen, passamos para get screen mode, que é uma action tá, definida aqui, ó. E esse get screen mode eu vou passar para lá. Mesma coisa que vai fazendo aqui, tá certo? Get screen mode eu vou passar para lá. Agora, vamos falar também dos valores. Quando eu estou passando, o caractere cor de fundo e cor de texto está com esses valores que ele recebeu aqui. E eu vou passar esses valores também. Então, esses dois valores estão nessas duas strings aqui, e eu passo essas duas strings para lá. Ó. Uma string chama cor de fundo, com o nome fundo, e a outra cor de texto com o nome texto. Por que aqui eu tive que dar nome, aqui embaixo não precisou? Porque aqui embaixo eu tinha duas assinaturas diferentes. Então, se os métodos são diferentes, ele reconhece qual que é qual pela assinatura. Então, como essa assinatura aqui tem uma string, ele sabe que essa é do getTitle e essa aqui é do getScreenMode. Agora, aqui não, são duas strings, então as assinaturas seriam idênticas. Tá? Então, para você saber de quem que você está falando, para cada parâmetro você dá um valor.
Então, aqui eu só passei o velho, não precisei passar o name. Aqui eu passo os dois. O valor da cor de fundo e o nome. Então, vamos dar uma parada passo a passo lá também. Tá? Vou pegar fazer isso aqui no weather. Vou pegar o weather para fazer esse exemplo. O weather aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, quando chegar aqui, ó, vou botar essas paradas aqui, eu vou colocar aqui. Vou colocar nesse ponto aqui. Na verdade, é melhor colocar aqui num... Deixa eu ver. Eu vou dar uma parada na inicialização também. Aí inicializa aqui. Eu vou dar uma parada aqui também. A gente para aqui e elimina os conteúdos e tudo mais. Então, nós estamos nesse ponto aqui, tá? Então, quando eu for chamar o header, então aqui, tá vendo? Eu tenho, vamos seguir. Eu tenho aqui, ó, vários tipos de parâmetros. Qual era a preocupação que a gente tinha? Aquele caractere da web, se, por exemplo, se o header for mostrado em caractere escuro, se lá continuar caractere escuro como estava, aquilo não vai aparecer. Então, tem que fazer alguma coisa a respeito, tá certo? Então, ó, chamei o header aqui, pimba, ele veio aqui. Então, ele executou essa passagem de parâmetro aqui, tá? Passou por aqui, e cada um desses parâmetros, dessas strings aqui, já está com o valor que foi mandado do layout para cá. Então, fundo back está com black, que fundo, texto color está com white. Lembra que a gente tinha codificado. O getTitle também, que ele até já utilizou o getTitle, porque se você olhar lá em cima, já está com o título dessa página aqui, do header. Então, ele já está com suas variáveis inicializadas. Agora, esse execute title action aqui, é nesse momento que ele vai pegar, ó, vamos dar um passo a passo aqui. Ó, já executamos o título, ele está com o título lá de header lá em cima. Aí, não dá para ver, mas está. Está vendo aqui? Dá para ver meio pálido, mas está. Aqui, então, eu vou pegar a cor do texto que veio, eu vou colocar em row color aqui, tá vendo? Nessa variável. Eu defini uma variável row color, está aqui. E essa variável row color aqui, ó, eu vou botar nesse CSS aqui, tá vendo? Eu estou dizendo que a tabela, a table, está definida aqui, né? Aquela table que a Microsoft manda para a gente quando ela dá o exemplo. Ela tem o TD e o TH. O TH é texto do cabeçalho, do header, e esse aqui é TD Description. TD é o conteúdo da descrição. Então, essas duas variáveis, então, elas vão agora estar nessa cor aqui, ó, que é a cor do texto que veio de lá. Qual a cor do texto que veio de lá? Está escrito aqui. É branco. Então, o texto agora vai ficar em branco, o que é muito bom, porque nós sabemos que o fundo é preto, né? Tá? Então, usando... Isso aqui é o seguinte, isso aqui pode até ser complicado. Se você tem uma parte com muitos textos específicos, pode até ser difícil programar isso aí. É trabalhoso, porque você tem um monte de coisas para mexer. No caso aqui, a gente tem que mexer num lugar só, é só aqui. Tá? Então, fazendo isso aqui já resolve o problema. Se ficar complexo, aí tem que talvez mexer um pouquinho no projeto, ver como é que faz, se isso aí for importante. Né? Então, quando continua, damos um continue aqui, tá? E agora, vamos ver o resultado que foi obtido. Ó. Attempt to reconnect, vamos lá, fez. Tá vendo? Agora aqui está branco. Agora, ó, vamos fazer mudando o exemplo aqui, ó. Agora mudamos aqui, ó, tá vendo? Agora tá aqui o fundo e o caractere é azul. Aqui, esse caractere é azul, o fundo é azul aqui, ó. Azul claro e aqui azul escuro. Chamando o header, o que acontece? Vamos tirar a parada aqui em frente. Ele pegou aquele row color, passou para o CSS, tá vendo? Aqui saiu na cor azul escuro, o fundo azul claro, então ficou bom. Se eu passar aqui para cá, ué, assim, ó, mesma coisa. Ele pega o que foi passado para ele, tá? De lá do outro. Ok? Pessoal, o vídeo ficou comprido para chuchu. Eu pensei que não pensei que ia levar tanto tempo, mas eu espero que tenha sido útil e que vocês tenham visto aí a finalidade e a potencialidade que esse conjunto de componentes, Layout Cascading Parameters, oferece. Tá bom? Grande abraço, pessoal.